No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Cirurgia refrativa. Entenda quando ela é indicada e quais os benefícios com o médico oftalmologista Dr. André Chimelo. Saiba tudo sobre o meningioma com o neurocirurgião Dr. Márcio Rassi. Descubra como evitar o efeito bico de pato no preenchimento labial com a dermatologista Dra. Paula Fujioka. Confira as causas de dor lombar com o ortopedista Dr. Danilo Lira. Conheça os tratamentos estéticos para cuidar da pele da mulher madura com a médica dermatologista Dra. Narla Cassim. E veja as técnicas para clarear manchas e reduzir os sinais do envelhecimento nas mãos com a doutora Aline Rocha. Tudo isso agora no Você Melhor. Um procedimento a laser que pode corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo. A técnica permite superar as dificuldades para enxergar e melhorar a qualidade de vida, sem depender do uso de óculos de grau ou lentes de contato. Entenda quando é indicada a cirurgia refrativa com o médico oftalmologista Dr. André Chimelo. Olá, Gui, pessoal que está em casa. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. André. Obrigada pela presença, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Aproveitem. O que é a cirurgia refrativa a laser, doutor? Bom, a cirurgia refrativa a laser é um procedimento oftalmológico que realizamos para tratar problemas visuais, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Isso é feito através da aplicação de um laser sobre a córnea, que é a nossa primeira lente transparente na frente do olho. O laser vai promover um remodelamento da córnea, permitindo com que os raios de luz vindos do ambiente externo foquem em um ponto único da retina, o que dá uma visão nítida para o paciente sem a necessidade de óculos ou lente de contato. Existem duas técnicas principais disponíveis para a cirurgia refrativa: o LASIK e o PRK. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, e a gente vai escolher a técnica de acordo com a avaliação pré-operatória que fazemos na consulta. Trata-se de uma cirurgia segura, indolor e de rápida recuperação. Isso vem trazendo uma melhora na qualidade de vida para muitos pacientes. Quais pacientes podem ser candidatos a essa cirurgia? Bom, para você fazer uma cirurgia refrativa a laser, você precisa ter mais de 18 anos, ter o grau estável há pelo menos um ano, precisa ter o grau dentro dos limites do que o laser consegue corrigir, que para miopia é de até 10 graus, hipermetropia até 6 e astigmatismo até 6. Também é fundamental que o paciente tenha uma córnea saudável, com espessura o suficiente para suportar a aplicação do laser. É importante também que não tenham outras comorbidades oftalmológicas significativas, como um glaucoma avançado, catarata, cicatrizes na córnea ou ceratocone. Também não pode ser gestante ou estar amamentando. Numa consulta pré-operatória, a gente vai avaliar todas essas características do paciente para ver se ele se enquadra num paciente candidato a uma cirurgia refrativa com segurança. Doutor, quanto tempo demora para recuperar a visão pós-cirurgia? Bom, vai depender da técnica que foi utilizada. Se foi utilizado o LASIK, o paciente recupera a visão no dia seguinte e já pode retornar às suas atividades, voltar a trabalhar, mexer no computador, celular. É importante que o paciente fique afastado de atividades que envolvam risco com trauma. Por exemplo, esportes com bola, luta, e também que ele evite ambientes com poeira durante essa primeira semana de recuperação. No PRK, é uma técnica que a recuperação é um pouco mais lenta. Em torno de 5 a 7 dias, o paciente está com uma visão funcional para exercer suas atividades, mas ele vai ficar com a visão nítida em mais ou menos 30 dias. É importante no PRK que o paciente tome os cuidados com exposição solar, porque ele precisa usar um óculos escuro para evitar que tenha uma cicatrização inadequada que a gente chama de haze, o que deixa um pouquinho de embaçamento visual. Muito obrigada, doutor André.
pelos esclarecimentos, por trazer esse assunto tão importante para nós. Eu que agradeço pelo convite, espero ter esclarecido aí a maior parte das dúvidas. Obrigado a todos. O meningioma é um tipo mais comum de tumor cerebral. Ele pode causar sintomas como dor de cabeça, vômitos, perda de força e sensibilidade. O diagnóstico é realizado por ressonância magnética ou tomografia de cabeça. A cirurgia é o tratamento mais comum. Vamos saber mais com o médico neurocirurgião Dr. Márcio Rassi. Olá, Gui, pessoal que está em casa. Hoje estou recebendo o Dr. Márcio Rassi. Obrigada pela presença, doutor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou neurocirurgião e hoje nós vamos falar sobre os meningiomas. Doutor, o que é o meningioma? Os meningiomas são tumores que crescem a partir das membranas que envolvem o sistema nervoso central, o cérebro e a medula espinhal. Essas membranas se chamam meninges e os tumores que crescem a partir das meninges, então, são chamados de meningiomas. São tumores muito comuns, principalmente em mulheres e principalmente em indivíduos a partir da 4ª década de vida. Doutor, é um tumor maligno ou benigno? Karen, tem 3 tipos de meningiomas. A gente divide eles em 3 graus, 1, 2 e 3. O grau 1, que é a maioria dos meningiomas, é um tumor benigno. O grau 2 é um tumor intermediário e o grau 3 é um grau maligno, uma doença mais agressiva. Doutor, e qual é o tratamento? O tratamento para os meningiomas, inicialmente, é um tratamento cirúrgico. A grande maioria dos meningiomas pode ser tratado exclusivamente com cirurgia. Alguns meningiomas, quando são de graus mais avançados, grau 2 e grau 3, podem precisar também, além da cirurgia, de radioterapia. Doutor, e o tratamento é para todos? Muitas vezes, o paciente vai fazer um exame da cabeça, uma ressonância ou uma tomografia e sem querer descobre um pequeno tumor. E muitas vezes vem escrito no laudo que esse tumor é sugestivo de um meningioma. E a pessoa chega no nosso consultório extremamente preocupada, pois saiba que, como é um tumor muito comum, muitas vezes não precisa de tratamento. Tumores muito pequenos, em pacientes que têm nenhum sintoma, a gente pode só observar. Dr. Márcio, muito obrigada pelos esclarecimentos desse assunto tão importante para nós. O prazer foi meu, muito obrigado pela oportunidade de ter comparecido aqui hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os meningiomas ou sobre qualquer tipo de tumor cerebral, podem ficar à vontade em me procurar. Uma técnica indicada para aumentar o volume e definir o contorno dos lábios, além de melhorar a hidratação e suavizar os sinais do envelhecimento ao redor da boca. Descubra como evitar o temido efeito bico de pato no preenchimento labial com a médica dermatologista doutora Paula Fujioka. Bom dia, Gui! O preenchimento labial é um procedimento estético que utiliza substâncias como o ácido hialurônico para hidratar, aumentar e definir o contorno dos lábios. O que muitos não sabem é que o preenchimento labial também pode ser utilizado para rejuvenescimento. Nós temos essa região abaixo do nariz e acima dos lábios chamada de filtro. Nas pessoas mais velhas, ocorre a perda do volume dos lábios, então essa área do rosto fica maior e mais larga. No entanto, com a aplicação do ácido hialurônico, podemos diminuir essa região e ter uma aparência mais jovem. Além disso, nessa mesma área surgem aquelas ruguinhas, conhecidas como código de barras, que também podem ser tratadas com a aplicação do preenchimento, proporcionando uma aparência mais bela e jovial. Um dos receios mais comuns associados ao preenchimento labial é o temido efeito bico de pato. Isso ocorre quando há um excesso de preenchimento nos lábios, quando o produto é colocado de forma incorreta ou o material utilizado é inadequado para o resultado desejado, proporcionando uma aparência pouco natural e desproporcional. Por isso, é fundamental uma boa comunicação entre o paciente e o profissional, para garantir que as expectativas sejam alinhadas e o resultado final atenda às necessidades e desejos do paciente.
A região da boca é uma área do rosto que desempenha um papel fundamental na expressão facial e na comunicação não verbal. Portanto, qualquer alteração feita nessa área deve ser cuidadosamente planejada e executada para garantir resultados estéticos naturais e proporcionais. Um abraço e até o próximo programa! Uma condição que afeta a região inferior das costas e que pode comprometer as atividades no dia a dia de homens e mulheres. O problema é o principal motivo do afastamento de trabalho no Brasil. Confira as causas da dor lombar com o médico ortopedista e cirurgião de coluna, Dr. Danilo Lira. Olá, Gui, pessoal que está em casa, hoje estou recebendo o Dr. Danilo. Obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço a vocês do Você Melhor por abordar um tema tão importante quanto esse, que é a dor lombar. Quem nunca teve uma dor, né? Doutor, o que pode provocar a dor lombar? Bom, a dor lombar, Karen, é multifatorial, né? Então, um dos principais fatores que leva à dor lombar é a obesidade, né? Um paciente muito acima do peso, ele vai ter uma sobrecarga mecânica na coluna e isso ao longo do tempo vai gerar uma dor lombar, né? Entre outros fatores também, como o sedentarismo, o tabagismo também é muito importante para gerar dor lombar, né? Fatores psicossociais também, como uma depressão, uma ansiedade, isso pode gerar também dor lombar. E também trabalhos mecânicos intensos, como mecânico, alguém que pega muito peso durante o trabalho, faz movimentos de flexo e extensão rotineiros, né? Isso tudo pode gerar dor lombar, degeneração de disco. Doutor, quando a pessoa precisa procurar o médico? Cara, isso é um assunto muito importante, né? E a gente chama de red flags, né? O que são red flags? Sinais de alerta, né? Pacientes muito jovens ou depois da terceira idade que tenham dor lombar crônica, isso é importante, tem que investigar, né? Ou aquelas dores que são geradas não por caráter mecânico, né? Então, ou seja, não tem nada a ver com o peso que você pega, o tempo que você fica numa posição determinada, né? Ou paciente que já tem um histórico de câncer na família ou próprio, né? Ou paciente com HIV positivo, por exemplo. Pacientes que têm a dor noturna apenas, né? As dores começam a partir do período noturno. Ou pacientes com alguma deformidade na coluna, pacientes que fizeram uso de corticoide por muito tempo, pacientes também que têm uma osteoporose mais severa diagnosticada por algum exame de imagem, né? Então isso são sinais de alerta que aí se o paciente tiver isso, precisa procurar o médico com não urgência, mas com uma certa brevidade. Doutor, você pontuou aqui pra gente a questão das dores noturnas. Como é isso? Karen, as dores noturnas, elas se caracterizam exatamente por começar a dor no período noturno, né? Então, é bem característico. O paciente passa o dia bem e aí quando chega à noite, na hora de dormir, ele começa com uma dor que se estende durante a noite toda, né? E por incrível que pareça, melhora com simples anti-inflamatório, né? Isso daí pode ser característico de um tumor, né? Um tumor benigno, mas um tumor que chama osteoma osteoide, né? Então, é bem característico esse tipo de recorrência, né? Ele é benigno, como eu disse, tem um determinado tempo que ele fica no corpo e depois ele mesmo pode sumir sozinho, mas a gente tem que diagnosticar, porque isso daí pode ser recorrência de dores frequentes, né? Doutor, quais os tratamentos disponíveis? Bom, a gente sempre pensa em tratamento conservador a princípio, Karen. Por que isso? A gente nunca vai indicar cirurgia de cara, a não ser que seja alguma necessidade extrema, né? Então a gente pensa em tratamento como fisioterapia, acupuntura, pilates, musculação, que eu acho um dos principais, né? Para quê? Para fortalecer essa musculatura em volta da coluna, né? E com isso gerar menos sobrecarga mecânica, né? Então o músculo inflama menos, a coluna desgasta menos e com isso o paciente tem uma longevidade da sua coluna, né? Muito obrigada, doutor Danilo, pelos esclarecimentos aqui desse assunto tão importante para nós. Eu que agradeço a você, Karen Dias, a você, Gui Moreira, e aos telespectadores também que estão com a gente, né? Grande abraço a todos. Flacidez, rugas e ressecamento são alguns sinais do envelhecimento enfrentados pelas mulheres 50+. A boa notícia é que com o avanço da tecnologia é possível conquistar uma aparência mais jovial. Conheça os tratamentos estéticos para cuidar da pele madura com a médica dermatologista doutora Náhila Kassem. Olá, Gui, pessoal que está em casa. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Náhila. Muito obrigada pela presença, doutora. Obrigada pelo convite. Doutora, quais são as características de uma pele madura? Mais ou menos 5 anos antes da menopausa, a mulher já começa a perder 30% do colágeno que ela produz na pele. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala que é um impacto muito grande. Então, a gente fala que a pele madura a partir dos 30 anos, ela já começa a ter maior cuidado para chegar nessa fase com uma qualidade de pele melhor. Quais são os procedimentos mais indicados?
Eu sempre recomendo para as pacientes que a partir dos 30, 40 anos já comecem a investir no bioestímulo de colágeno. Então eu gosto muito de usar os bioestimuladores. Pensando também nessa produção do colágeno de dentro para fora e de fora para dentro, também as tecnologias, os lasers fracionados ablativos ou não ablativos. A toxina eu acho que tem que fazer parte da rotina da mulher 2 vezes por ano pelo menos, a partir dos 25, 30 anos também. E quando a gente precisa tratar mancha ou alguma irregularidade, a gente usa também os clareadores, os peelings e os lasers específicos também para esse tipo de problema. Doutora, o que não pode faltar na rotina com a pele? O skincare. A gente tem alguns colegas que às vezes pregam, algumas pessoas falam, eu prefiro fazer procedimento do que ter o cuidado diário. Não adianta. Se você não tem o cuidado diário na sua casa, com os seus produtos que você precisa usar, os cremes, hidratante, um bom higienizador, um demaquilante para você tirar. Hoje é muito comum as pessoas usarem filtro com cor. Eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes do jardim. Você contrata um paisagista, ele vai fazer seu jardim, vai ficar maravilhoso, mas se você não tiver uma pessoa para cuidar desse jardim frequentemente e você molhar esse jardim todos os dias, o que vai acontecer? Essa qualidade desse jardim vai acabar mais rápido. Então, sim, eu acredito no skincare, eu acho que a pessoa precisa ter essa rotina diária, assim como nos países, por exemplo, como a Coreia, as mulheres têm esse hábito desde pequenas e a gente vê como a qualidade de pele delas é melhor que a nossa aqui, por exemplo, no Ocidente. Os próprios hábitos. E lembrar também da alimentação, bom sono, hábitos saudáveis, né? Tentar evitar exercício embaixo de sol. Então, se você gosta de exercício na natureza, procurar buscar os horários mais alternativos. Eu acho que tudo isso colabora aí para uma qualidade de pele melhor e até os seus procedimentos vão ficar melhores e os resultados vão ser mais duradouros. Gostaria muito de agradecer a doutora pelos esclarecimentos, aqui um conteúdo extremamente relevante e importante para nós. Obrigada, doutora. E eu agradeço o convite, me sinto muito honrada num programa tão interessante para o público, para levar esse esclarecimento de tantas áreas. Obrigada. Você já ouviu falar em harmonização de mãos? Assim como no rosto, um conjunto de procedimentos estéticos pode ser feito em outras áreas do corpo, para suavizar os sinais do envelhecimento. Veja as técnicas para clarear manchas, diminuir rugas e estimular a renovação celular da pele com a doutora Aline Rocha. Bom dia, Gui Moreira. A harmonização de mãos é um conjunto de procedimentos estéticos que visa melhorar a aparência das mãos, deixando elas mais bonitas e joviais. Assim como outras áreas do corpo, as mãos podem mostrar sinais de envelhecimento, como manchas, rugas e perda de volume. Um dos procedimentos comuns na harmonização de mãos é o preenchimento com ácido hialurônico. O objetivo é restaurar o volume perdido, melhorando a aparência de veias e tendões visíveis. As injeções de ácido hialurônico são aplicadas nas áreas afetadas, preenchendo e suavizando a pele. O laser e a luz pulsada são outros tratamentos na harmonização das mãos que podem reduzir as manchas da idade, rugas finas e melhorar a textura da pele. Os dispositivos de laser e luz pulsada são usados para estimular a produção de colágeno e eliminar pigmentos indesejados. Os peelings químicos são indicados para clarear manchas e estimular a renovação celular, por meio da aplicação de ácidos que removem as camadas superficiais da pele, promovendo um aspecto mais suave e uniforme. Outra técnica usada é a de microagulhamento. O procedimento estimula a produção de colágeno e elastina, melhorando a firmeza e a textura da pele. O número de sessões vai depender do procedimento escolhido e da condição das mãos. Pode ser necessário mais de uma sessão para alcançar os resultados desejados. Um bom fim de semana e até o próximo programa. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência. Conheça a Romanza Moema, planejados exclusivos. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições locais em Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana, nos vemos no próximo sábado aqui na tela da VTV SBT. Até lá!